sobrenome é Salvador, né? Apesar de ser diferente. Tenho 25 anos de idade, recém-completados aí, com a graça de Deus. Sou da cidade, atualmente cidade de Bauru, né? Também sirvo dentro do Ministério Universidades Renovadas, né? E dentro dessa missão a gente vai querendo buscar um pouquinho mais, né, a Deus, e aí vamos se aventurando nessa realidade aí Isso de aí, formações e tudo mais. justamente. E quem não viu, ali atrás está a Sagrada Família, nos acompanhando. E Nossa Senhora Aparecida lá em cima. Então a Nossa Senhora das Graças que vocês não vão ver está na minha frente. Né? Não deu tempo de pegar ela. Não deu tempo. Ju, vamos começar então? Com certeza. Gente, assuntão purgatório. Por que falar do purgatório? E aí? Quando E a aí? gente para pensar, né? A gente for olhar para toda a dinâmica que o Gui, não sei se você já acompanhou as lives que o Gui fez, né, gente? Vou indicar aí, que tem tudo no perfil dele, no canal dele no YouTube. Falamos sobre inferno, né? Depois a gente falou sobre angiologia, demonologia, né? E quão importante é estudar essa questão dos fins últimos, né? E um dos fins últimos é o purgatório. Sim. Só que o purgatório é o mínimo que a gente tem que esperar, né? Só que algumas pessoas, na nossa visão, né, pelo menos a gente partilhava nisso, né? Algumas pessoas acham que tá com o céu garantido, né? Ah, de boa, eu consigo, tô rezando aqui, tô confessando, já vou pro céu direto. Se eu morrer hoje, eu tenho certeza que eu vou pro céu. Né? Não é sempre assim, né, Gui? Sabe de nada, né, inocente? Sabe de nada completamente. Então, nisso, a gente tem uma dinâmica de começar a ver o que é necessário para que a gente chegue, no mínimo, no purgatório. Porque, pensa Sim. só, a gente pode achar que a gente está tudo bem, tudo certinho aqui, mas nem sequer no purgatório a gente vai chegar. E aí as coisas complicam muito. Então, assim, a gente precisa começar a entender e viver, né, o purgatório aqui na Terra. Aí você pode perguntar, mas como que eu vou viver o purgatório aqui na Terra? Bom, prepara, sobretudo quando entrar no serviço do Senhor, né? Prepara a tua alma para a provação. Pensa só que você vai viver a sua vida sem problema, só de boa, bater nazinha aqui na Terra. Não vai. Quer dizer, se for, a tendência é que você vai passar um bom tempo no purgatório. A gente já vai falar sobre isso. Então a gente precisa começar a viver o purgatório aqui na Terra. A gente já vai chegar para explicar o que é o purgatório em si, né? Sim, claro. Mas o que é esse detalhe, né, de começar a viver, né, o purgatório aqui? É aceitar as provações, é aceitar as dificuldades, aceitar os sacrifícios, aceitar as purificações, aí usando São João da Cruz, né? As purificações passivas, né? As purificações ativas. E nisso a gente vai dando passos na caminhada com o Senhor. Sim. E aí, em próprio Eclesiástico, né, 18:22, vem nos dizer, né, não espera até a morte para se justificar. Ou seja, não espera morrer para tentar fazer o certo, ou tentar se corrigir, ou tentar se converter. A gente estava até conversando, Santo Ambrósio, São Jerônimo, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, São Bernardo, eles sempre falaram, né, para os que não querem se converter ou atrasam sua conversão, após terem abusado tanto das graças de Deus, terão mais tarde o auxílio eficaz necessário para a conversão. É muito duvidoso, né? Você estava explicando isso para mim. Porque eu acho interessante porque quando a gente para pensar, algumas pessoas perguntam, né? Mas eu posso... Vamos pegar uma introdução rápida para falar de fato de purgatório. A gente está falando aqui de pessoas que serão salvas. Nós estamos falando aqui de quem está numa busca de oração, de quem está realmente querendo buscar o Senhor, de querer realmente estar em estado de graça. Essas pessoas, elas precisam crescer na santidade aqui na Terra, mas se elas não crescerem, nós vamos para o purgatório. Nós vamos para o purgatório se a gente não crescer. Então, por que viver o purgatório na Terra? Porque os sofrimentos vão ser muito maiores. Né? E as pessoas elas acham que dá para viver uma vida de boa aqui, e aí no finalzinho da vida a gente pega e... Ah não, agora eu vou me converter.
Ah, não, mas no último instante da vida eu vou me converter. Bom, sim, pode acontecer. A graça de Deus pode sim ser manifestada. Mas será que Deus vai agir, né, com esse auxílio de forma tão tardia? Enquanto você poderia ter essa oportunidade de buscar o Senhor antes, de buscar a Ele muito tempo antes. Eu falava com o Gui sobre isso, a questão de, às vezes, nós termos umas pessoas que não conhecem a Deus. De fato, elas não conhecem. Se elas estiverem buscando a verdade, a bondade, elas podem sim chegar nessa graça da salvação. Mas a salvação ela está dentro da igreja, né? Ela está dentro daquilo que a igreja propõe. Por isso, a gente vai começar a comentar aqui uma coisa que dentro disso que a gente estava falando, né, sobre as moradas. Né? E por que falar das moradas? Né? Porque se a gente quer viver o purgatório aqui na Terra, a gente tem que entender um pouquinho do grau, né? O que é esse sofrimento? O que é esse passo a passo? Né? Se você quer buscar, pelo menos, pelo amor de Deus, gente, você tem que sonhar com o purgatório. Sonhar com o céu, né? Claro. Mas, pelo menos, né? Se você não for um grande santo aqui, né, pelo menos, né, nós possamos chegar no purgatório. Mas por que falar de sétima morada? Por que sexta morada? Morada, né? De Santa Teresa aqui nesse momento. Porque quando a gente olha para a dimensão de viver o purgatório na Terra, a gente precisa crescer nas virtudes, crescer nas graças do Senhor. E só entra no purgatório quem está em estado de graça, ou seja, a primeira morada. O que é a primeira morada de Santa Teresa d'Ávila? É o estado de graça. Você vai acabar com todos os pecados mortais da sua vida. Todos, 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 todos. Você vai se confessar, né? A graça da confissão é que vai alcançar as nossas vidas para isso. E aí, quais são os pecados mortais, né? A gente comentou em lives anteriores aí, mas vamos comentar. Logo a gente comenta sobre isso. Eu pego aqui. Porque se nós falhamos justamente contra os 10 mandamentos, né, contra os mandamentos da igreja também, nós estamos cometendo um pecado mortal. Por quê? Nós estamos ofendendo a Deus. Só que aí, beleza, você saiu da sua vida de pecado. Saiu, começou a parar de pecar, está confessando com regularidade, já se acha o santo, né? Já está ali, mão erguida para o céu, fogo descendo, né? Não, né? A gente precisa depois estabelecer uma vida de oração. A segunda morada é isso. É estabelecer uma vida de oração constante. Uma busca realmente pelo Senhor. E aí, depois dessa morada, você acha que está rezando, ainda precisa crescer um pouquinho mais. Você precisa começar a passar por mortificações, né? Por purificações. Realidades que vão contrariando a nossa vontade mesmo, contrariando o nosso ser, e aí a gente vai exercendo um certo apostolado e tudo mais. Aí você pode se perguntar assim, nossa, legal, né? Os meninos estão aqui, então, evangelizando, né? Estão falando, estão dando formação. Não, deve ser terceira morada. Antes fosse, né? Antes fosse. Porque as pessoas acham, né, que elas chegam em graus, né? Moradas e tudo mais, somente com eu quero chegar, eu cheguei. Não, né? O Senhor ele nos dá a graça, mas a gente precisa ter uma vida de oração constante e depois sim começar a ir buscando essa mortificação, essa purificação. E aí é nesse momento que entra a realidade do purgatório. Essa passada da terceira para a quarta morada é o purgatório aqui na Terra. É o começo do purgatório aqui na Terra. Então perceba que se a gente não estiver em estado de graça, se a gente não estiver rezando muito, se a gente não estiver se sacrificando, passando por dificuldades, acolhendo essas dificuldades com amor, nem no purgatório, quer dizer, a salvação ela é a partir do estado de graça, né? Mas o purgatório na Terra, que é o essencial para a gente viver, a gente não vai estar vivendo. E aí a gente vai chegar na quarta morada, que é uma graça especial que age na vontade nossa, né? Então a nossa vontade ela é atraída por Deus, mas atrai, puxa a gente mesmo, que prepara para a quinta morada, que é uma ação na inteligência. O santo de quinta morada é aquele santo que escreve tratados, né? É o santo que escreve os livros e tudo mais, né? Verdades que meros mortais como nós não vamos saber. Espero que algum dia a gente saiba, né? Mas normalmente nós não vamos saber.
Então, ali na quinta morada que é a revelação, a verdade infusa de Deus. A sexta morada, né? Eu não li ainda o livro o Castelo Interior especificamente nas sextas moradas, mas o que eu já vi de curso, né? É a mais É, confusa. mas é assim, podemos chamar o que? A noite do espírito, né? Aí é isso mesmo. Da quinta para sexta, aí sim é o selar do purgatório na Terra. Aí você tem aí a passagem da primeira, né? Terceira para quarta é a noite escura dos sentidos. Né? Da quinta para sexta é a noite escura do espírito. Aí sim a gente passa para um grau mais elevado de santidade. Aí a gente entra no noivado espiritual, na sexta morada, e para a sétima, o matrimônio espiritual de fato. Mas aí você pode estar pensando assim, mas peraí, a live não era sobre purgatório? Por que vocês estão falando de moradas, de Santa Teresa d'Ávila, né? Porque a gente quer ajudar você que está acompanhando essa live aqui a entender que se você não buscar o purgatório aqui na Terra, vai ter muita sofrência depois. Vai ter muito Sim. problema. E a gente E vai as falar pessoas sobre isso. precisam, e as pessoas precisam entender que a gente está falando um pouquinho dessas moradas como introdução, porque nós vamos falar isso um pouco mais à frente também, que você tem que entender o seguinte: só entra no céu direto quem é santo, puro de coração. Irmão, se você não for santo, não for puro de coração, você não vai direto para o céu. Você vai para o purgatório. E aí a gente vai conversar mais sobre isso mais para frente, né? Então, ó, a gente tem um tempo Então, de mérito agora. Né? Então, quando a gente chegar, quando a gente morrer, no instante da nossa morte, pensa só, o instante exato da morte, a alma é dividida do corpo. Naquele instante exato, a alma é julgada. Naquele momento já é decretado a condenação ou a salvação. ou você vai para Só o que, céu, ou você vai para o purgatório, ou você vai para o inferno. né, Acabou, na hora. que, só que a gente não cresce mais no mérito lá. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, mas a gente tem o tempo do mérito agora. Para quê? Para fazer essa dinâmica mesmo, de crescer em estado de graça, de ter uma vida de oração, de buscar as mortificações, de realmente se deixar atrair pelo Senhor, a nossa vontade. Ele que vai puxando, claro, mas a gente vai trabalhando com isso aqui, né? A gente vai dando passos, né? Vai dando um homem viator, né? O homem em passagem, né? Nós estamos aqui para isso. Né? Você que está acompanhando aqui nessa live está aqui para isso. Nós estamos nesse caminho para buscar o Senhor, para buscar mais e mais a santidade. E a santidade tem que começar aqui na Terra. O Gui falava, né? Não vai entrar pecador Não, dentro do não reino do entra. Senhor. Não entra, não entra. É assim, Deus é 3 vezes santo, né? Deus é santo, Deus é puro. Não tem como estar na presença de Deus a não ser uma pessoa pura. Mas isso é porque Deus não ama, porque Deus é vingativo, né? Só porque você não é santo, você não vai entrar na minha presença. Não, não. Isso é da própria alma. É a alma quem sente a necessidade de não estar diante de Deus. Ela sente a necessidade de se purificar primeiro. Porque é um amor tão grande, tão constrangedor, que você tem essa consciência de que, cara, eu não correspondo a esse amor ainda. Eu não correspondo. Então eu vou me purificar primeiro. Né? É uma decisão da própria alma, na maioria, né? É uma decisão da própria alma. Tipo, não, eu não vou permanecer na tua presença. Eu não consigo, eu não posso, porque eu não amo de volta você como você merece ser amado. Né? E aí é quando você vai para o purgatório. E isso acontece justamente porque Deus nos faz livres aqui para escolher a Ele, né? E é Ele que vai nos puxando para isso, para esse amor, para que a gente viva realmente contemplando Ele, né? Eu falava com o Gui, conversava sobre isso, né? Quando a gente tem a oportunidade de crescer nas virtudes, na santidade aqui na Terra, nós estamos preparando a nossa visão de Deus. Vamos comparar, né? É difícil comparar, mas enfim, vamos pegar Santa Teresa d'Ávila, a Santa Sétima Morada. Eu não vou citar outro santo, porque eu não sei quais são os níveis específicos dos santos, mas Quarta Morada já é considerado um santo. Eu vi num curso, né? É um santinho, mas já é santo. Né? Mas então vamos pegar uma Santa Teresa d'Ávila de Sétima Morada
E um outro santo, que eu não faço a mínima ideia, não vou citar nome, não sei, né? De um santo de quarta morada, que já viveu a graça. Eu falava pro Gui, né? Você acha que ele contempla a Deus da mesma forma? Não. A visão, né, vai ser diferente. Por quê? O tempo do mérito é aqui. O tempo de crescer nessa graça, para que a gente possa ver sem dificuldade a Deus, é aqui. No purgatório não tem mais nada. E por que eu estou falando isso, né? Aqui agora entra a parte mais complicada, a parte que o povo que está acompanhando já pode segurar na cadeira, já pode pegar uns paninhos para enxugar o rosto, sei lá, enfim. Por que a gente quer falar isso? Só tem duas partes. Uma de Santo Tomás de Aquino e outra da Imitação de Cristo. Fora outras muitas, né? O mesmo livro que a gente usou para a live de Inferno, né? É o que nós estamos usando para essa live, que é o Homem e a Eternidade. Aqui vai falar um monte, né? Eu vou falar só de Santo Tomás de Aquino e a da Imitação de Cristo. Por que a gente quer adiantar o purgatório aqui? Purgatório, né? Essa graça de viver, essa purificação, essa entrega, né? Ó, a mais leve das penas do purgatório, a mais leve, a de boinha, assim, sossegadinha, supera todos os sofrimentos aqui da Terra. Todos. O maior sofrimento daqui da Terra pode ser considerado a própria morte de Jesus. Agora, se a morte de Jesus para nós já é uma dimensão estrondosa, o que vai ser o sofrimento do purgatório? Ô, Ju, tem um Frei Daniele, não sei se você conhece ele. Ele precisava fazer uma cirurgia, ele era bastante amigo do Padre Pio. Ele fez uma cirurgia e no meio da cirurgia ele morreu. Morreu e aí ele estava diante de Deus, né, do trono, e Deus falou para ele, ó, você vai passar 3 horas no purgatório. Eu falei, nossa, que beleza, né? Eu vou passar só 3 horas no purgatório. Eu falei, tá bom, tá fácil, né? Cara, ele falou que parecia que era 300 anos que ele estava lá, era um sofrimento que ele falou assim, meu Deus, não era só 3 horas que eu ia passar aqui. O que está acontecendo? E aí, no meio desse sofrimento todo, ele pediu uma permissão para Deus e para Nossa Senhora, ele pediu a intercessão de Nossa Senhora, né? Falou assim, deixa eu pedir a oração para alguém, pelo amor de Deus. Ele foi lá e pediu para quem? O Padre Pio só. Só, tranquilo. Padre Pio rezou, intercedeu por ele. Só que, e aí, qual que foi o combinado? Ele falou assim, pelo amor de Deus, deixa eu voltar para minha vida e deixa eu viver o purgatório lá, né? Deixa eu pagar o restante lá e entregar a minha vida inteiramente a ti na terra, porque eu não quero mais passar nenhum segundo aqui, eu não aguento sofrer mais. E ele volta à vida, e aí ele entrega a vida inteira dele a Deus, se torna, né, um grande santo assim. Então, para você ver, ele passou 3 horas só. Só que para ele foi como 300 anos. E é um sofrimento que ele não consegue explicar. É um sofrimento que não acabava mais. Né? Então, depois, se vocês quiserem, vocês podem procurar. Frei Daniele, né? História do Purgatório. É Fra Daniele Reconta, é o nome do livro dele. Né? Então, isso é só para vocês terem um pouquinho de noção do Purgatório. A Fernanda Santos, ela perguntou aqui se nós somos consolados no purgatório. A gente já vai responder isso aí, tá, Fernanda? Continua acompanhando a live que a gente já fala sobre isso. O que o Gui falou, né, sobre essa questão das horas, né? Imitação de Cristo vai falar no livro 1, capítulo 24. Lá, 1 hora de tormento será mais terrível do que 100 de anos de rigorosa penitência passada aqui na Terra. Então, assim, é melhor nós sofrermos aqui do que nós sofrermos lá. Mas ainda assim, é um sofrimento esperançoso, né? Já dando um toquinho na pergunta da Fernanda, é um sofrimento que é consolado, sim. Nós não sofremos tanto quanto nós mereceríamos, mas a gente já chega nesse... E interessante que nós vamos sofrer e ainda assim estarmos até algumas vezes felizes, porque nós sabemos que em algum momento encontraremos o nosso amado, que é Deus, estaremos diante dele, né? E aí, a gente chega nisso agora para falar o que é, né, o purgatório, né? Aí a gente pega o nosso amarelinho para conversar sobre, né? Para trazer a referência principal, né? No parágrafo 1030 vai falar justamente sobre isso, sobre o que é o purgatório. A gente está falando que é importante, purgatório na Terra, né?
Resumindo, tá? Purgatório na Terra é as purificações tanto do sentido quanto do espírito. Vai estudar um pouquinho de Santa Jejum, Teresa d'Ávila, Santa da sacrifício, Cruz. oração, entrega, né? Com certeza. Mas o que que é o purgatório em si, né? Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados. Agora, presta atenção. Embora tenham garantida sua salvação eterna. Foi para o purgatório, essa foi uma coisinha que a gente levantou, né? Foi para o purgatório, tá garantido, tá certo que você vai para o céu. Céu. Não vai cair na heresia de Lutero. Lutero, ele justamente caiu nisso, né? Ele começou a falar que não tem purgatório, né? Que as almas já pagam tudo aqui na Terra mesmo, né? Ou que nem pagam e diante de Deus vão se apresentar pecadoras. Não, isso não existe. Nós já temos a graça da salvação. Só que passamos após a morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então, aí, Ju, só para complementar, então. Então, ó, obter a santidade necessária. Ou seja, só entra no céu quem é santo. Irmão, você vai entrar no céu santo. De que jeito? Ou aqui na terra você é santo, ou no purgatório você vai se tornar santo. Só que aí entra na questão do mérito, né? Ou seja, pelo meu mérito, e lembrando que tudo é graça de Deus, tudo é dom de Deus, nada é mérito meu, mas eu digo mérito aqui do esforço, né? Então, pelo meu esforço aqui na terra, eu me tornei santo. Agora, no purgatório, sem mérito nenhum, né? Eu vou sofrer as minhas penas, que a gente vai falar sobre elas daqui a pouco. Vou me purificar lá para que eu me santifique e aí sim vá ao encontro de Deus. Só que eu não vou conseguir ver Deus da mesma forma que um santo aqui na terra, que já se santificou, da forma que ele vê Deus, era o que o Juninho estava falando antigamente, dando esse exemplo. Continua, Ju. E aí, a gente chega no ponto de entender um detalhe, né? Quais são, então, os pecados, né? Tá, se nós não cometermos pecados mortais, nós iremos para o céu. Mas, Os então, por que pecados. que a gente... por que nós, então, precisamos de um espaço, de um purgatório para purificar o quê? Né? Se já não tem pecado mortal, por que que a gente tem que purificar? O que que a gente tem que purificar? Frequentemente, quando a pessoa, né, morre, ainda ela carrega alguns pecados veniais. E aí é interessante, eu estava pensando isso, né, enquanto a gente preparava até agora no finalzinho, essa eu não tinha falado com o Gui ainda. Como é que você sabe que você tem pecado venial? Porque tem gente que acha que não tem, né? Tem gente que acha que é só o pecado mortal e esquece, né? Vamos lá, vou botar o Gui na berlinda aqui, mas eu vou falar de mim mesmo também. Gui, eu lembro que você veio para Bauru um tempinho atrás, né? Pregar numa experiência de oração. Você lembra a máxima da rodovia? A máxima da rodovia era 80 ou 100? 80, né? 100. Beleza, 100. Nessa rodovia, você pegou, deu 105 algum momentinho? Ah, mas dá, né? Ah, então, né? Eu também, né? Tem uma rodovia aqui que é 60, né? Uma principal aqui. De via de regra, eu tô a 70, né? Gente, é bobeirinho que eu tô falando, mas é pra gente entender que nas pequenas coisas a gente vai se inclinando às realidades ruins. A gente está vencendo. O detalhe é vencer o pecado mortal. Esse é o primeiro ponto. Só que a gente depois tem que começar a vencer os pecados veniais. E aqui, passar do limite é pecado, sim. Ah, mas você está sendo muito moralista, né? Não estou falando que é um pecado mortal. Pode ser que seja se você cometer alguma infração específica, atropelar alguém, sei lá. Mas ninguém vai ver, não vai acontecer nada. Bom, isso vai gerando outras coisas, né? Então, uma forma prática de entender que os pecados eles geram em nós uma certa consequência. Um exemplo até mais fácil, Ju, para todo mundo entender. Deus mente? Não. Se eu minto, eu estou errado, eu estou pecando. Ou seja, Deus é santo. Se eu minto, eu não sou santo. O santo vive pela verdade. Pecado simples aqui. Um pecado simples para vocês entenderem. Entende? Então, assim, eu não consigo entrar meio termo. Ou eu sou, ou eu não sou. Né? É para vocês entenderem. E aí nisso a gente então tem que
como a gente está falando, só santos verão a Deus, né? Então a gente precisa purgar, né? Quando nós falamos das 7 moradas, né? De forma geral na igreja tem as 3 conversões, né? Ou as 3 vias, né? E aí justamente tem essa via inicial de conversão, né? Que é a dos iniciantes, aí, que é a purgativa. Aí você tem a via iluminativa, que é dos adiantados, e depois você tem a via unitiva, que é dos progredidos. Tá aí o primeiro nome, né? É purgativo, você vai purgar, você vai purificar, né? Então, o pecado ele gera em nós uma pena temporária. Erramos, falhamos, aí entra também a definição de pecado remido e pecado expiado. Quando você vai para a confissão, o seu pecado é remido. Você se confessa ou faz o seu ato de confissão perfeita, que não é uma coisa tão fácil de se encontrar por aí, mas pode Deus dar essa graça. Você ganha uma remissão dos pecados. Só que os pecados em nós geram uma pena temporária que nós precisamos expiá-los. Nós precisamos deixar que eles sejam apagados. Então, é no purgatório que expia esses pecados. Ou, claro, né, no purgatório na Terra, que é o que a gente quer viver de pouquinho em pouquinho. E aí tem um erro, né, e o que eu já comentei é um erro protestante, que diz não crer nessa questão do purgatório, né? Não crer justamente nesse ponto, que a alma é remida por completo aqui, ou até às vezes nem é remida e já vai direto, né? Achando que entra qualquer um, né, lá. Não Sim. é dessa forma. E aí, ó, continuando aqui. Se não purificarmos aqui com sofrimentos, nós vamos ter que sofrer no purgatório. Ele colocou um trecho de Santo Agostinho que é importante aqui, ó. Senhor, não me interpeles na tua indignação. Não me encontres entre aqueles a quem haverás de dizer: ide para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Nem me corrijas em seu furor, mas purifica-me nesta vida e torna-me tal que já não necessite do fogo corretor, atendendo aos que hão de salvar-se, ainda que, não obstante, como que através do fogo. Então, Santo Agostinho está pedindo para ser Purifica ainda nessa vida, né? Com certeza. E a gente acha que os exemplos de grandes santos não vão valer para a gente, né? Ah, tá tranquilo, não precisa, né? Eu não preciso, eu sou católico, mas não preciso acreditar em tudo, né? Não preciso crer em tudo que a igreja diz, em tudo que está no Né? catecismo, não precisa. E aí a gente quer trazer também alguns pontos para formalizar, né? Para Em trazer mais Macabeus, fundamento. em Macabeus, né, capítulo 12, de versículo 43 a 46, vem dizer, isso é o Antigo Testamento. Em seguida, organizou uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir decorrente de sua crença na ressurreição, pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Ou seja, eles faziam sacrifícios pelos mortos, né? Eles rezavam pelos mortos. Então isso é desde o Antigo Testamento já. Já tinha isso, né? E é interessante porque se no Antigo Testamento já se falava sobre isso, né? Por que foi deixado de lado? A igreja ela só foi formalizar, de fato, o dogma como um todo na Idade Média. Né? E é interessante que uma coisa que eu vi hoje também, na Bíblia protestante não tem o livro de Macabeus. Então, quando você fala sobre a questão de purgatório para eles, tá na Bíblia. Não, não tá, não. Aí por quê? É porque Lutero negou o livro de Macabeus, um dos motivos é esse. Porque não crendo no purgatório, a evidência clara que provava na Sagrada Escritura o purgatório era em Macabeus, então corta Macabeus. Não é. Então, assim, olha só como é que é a questão. Só que a gente não pode depender só da Sagrada Escritura, né? Se está na Sagrada Escritura, bendito seja Deus, mas a gente está na tradição. Aquilo que os apóstolos viveram é aquilo que a gente crê. Então, assim, temos precisa que estar na entender, tradição. né? Temos que entender isso, né, Ju? Que a igreja, ela tem 3 pilares: sagrado magistério,
Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. Magistérios são os bispos, né? O Papa, os padres. E a Sagrada Tradição como posso dizer? É o que nós... Dos apóstolos, né? Daquilo Isso, é o que nós herdamos dos apóstolos, ou seja, aquilo que foi tradição vai trazendo, por exemplo, a tua família antiga tinha uma tradição que até hoje eles têm essa tradição, então, ou seja, é passado dos mais antigos para os mais novos, e assim foi, então tem uma tradição, então nem tudo que a igreja fala, às vezes está na Bíblia, porque vem com a tradição, e tem a Sagrada Escritura, que é a própria Bíblia, então são 3 pilares que movem a igreja católica. E é justamente na tradição que a gente quer trazer também alguns rápidos fundamentos, né? Nos 4 primeiros séculos, nós víamos as questões das escrituras, né, das inscrituras, né? Feitas justamente clamando o refrigério da alma daqueles que já tinham morrido. Isso a gente está falando dos 4 primeiros séculos, né? Depois de Cristo, claro. Então, assim, os primeiros cristãos já oravam pelas almas dos defuntos, pedindo refrigério. Bom, se é refrigério, porque tem um fogo, né? Já vai comentar sobre isso aí. Mas aí continua, né? Santo Agostinho e outros grandes santos, eles dão algumas outras razões embasadas na tradição, né? Após a morte, não há mais possibilidade de mérito e demérito, é o que nós comentamos aqui. O purgatório existe e as almas que têm que expiar suas penas temporárias estão lá. Então, isso aqui é Santo Agostinho dizendo, né? Essas almas podem ser ajudadas pelo sufrágio dos vivos. E aí alguém perguntou no seu Insta, né, Gui? Qual a melhor oração para entregar, né? Para expiação, né? Daquelas faltas, daqueles realidades que as almas do purgatório estão passando, né? É a Eucaristia. A principal oração é a Eucaristia. Nós vamos rezar pelas almas do purgatório, mas a principal é oferecer as santas missas. E aí depois tem toda uma questão de, mas pode oferecer para um monte, não pode, enfim, já chega nesse ponto também. E o último, o purgatório acabará no juízo final. Viu? Deixa eu até comentar aqui, que o pessoal perguntou, né, se... Na verdade, eu fiz o quiz, e a maioria respondeu que ela rezaria por ela mesma. E não, no purgatório ninguém reza por si, você não reza no purgatório. As únicas orações que você recebe são dos vivos, né? Nós não, porque, assim como o Juninho falou ali no primeiro, não tem mais mérito ou demérito. Ou seja, no purgatório, entendam, você não reza, nem adquire virtudes, mas também não peca. Ou seja, você não adquire virtudes, ou seja, você não cria os teus próprios méritos, mas também não peca, ou seja, demérito. Você está ali para ser purificado somente. Ou seja, você vai passar por aquele momento de purificação, tá? Então, por isso que é muito importante, e aí eu respondo aqui ao meu GPP, tanto amado, que eu participo hoje, porque todo momento que a gente vai oferecer uma oração, eu sempre falo, pelas almas do purgatório. E hoje eles estão entendendo por que eu peço tanto pelas almas do purgatório. Porque um dia eu quero que vocês também peçam por mim. Né? A gente estava conversando sobre isso e a gente ouviu até o padre Paulo Ricardo falando, né? Quando eu morrer, esperem no mínimo que eu esteja no purgatório. Então rezem por mim, ofereçam missa por mim, rezem muito. O mínimo, esperem o mínimo disso. Eu estava até conversando com o Ju, que a Camila às vezes fala que eu sou um pouco insensível, porque hoje em dia quando alguém morre, o certo é a gente falar assim, não, essa pessoa está num lugar melhor, e eu não falo mais isso. Por quê? Porque eu não sei onde essa pessoa está. É uma verdade. É uma falta de caridade da minha parte se eu chegar na pessoa agora e falar assim, essa pessoa está num lugar melhor. Mentira, eu não sei. O que eu teria que fazer? Eu teria que falar a verdade. Eu falei assim, vamos rezar por essa pessoa. Porque se você não rezar por ela e ela está no purgatório, irmão, ela vai sair de lá quando? Quando que ela vai sair de lá? Até uma pergunta que fizeram sobre a questão do suicídio, né? As pessoas que se suicidam, elas vão para o purgatório, né? A igreja ela não fala especificamente, né? O suicídio é um pecado grave, sim, mas a igreja pede, né? Então, assim, se ela está pedindo para que a gente reze, a igreja ela indica, né? Lá no número 2000 e alguma coisa que eu não me lembro exatamente agora,
ela indica justamente que olhem pelas pessoas que cometeram suicídio, né? Então, quer dizer, há toda essa questão da esperança. Eu até falava com o Gui, falei, Gui, eu acho que a melhor forma de falar para uma pessoa nessa realidade a pessoa foi para a eternidade. Porque a eternidade bom, é a eternidade. Seja de Ou de um seja, ou lado. eternamente ela está no céu, ou eternamente ela está no inferno. E é E, interessante que a gente, eu acho que também teve uma outra pergunta, né? Da questão de rezar, né? A gente rezar pela pessoa, né? Mas e se a gente rezar pela pessoa. Aí, ó, eu não sei, Nardili. Nossa, não conseguindo ler o nome, mas enfim, acabou de vir um comentário aqui, né? E os consagrados à Santíssima Virgem, é justamente sobre isso. Né? Quando nós rezamos, nós podemos oferecer para uma alma, sim, claro. E cabe a nós rezarmos, independente da pessoa ter sido a pior pessoa do mundo. Eu tive um amigo, né, que infelizmente, né, ele tirou a vida da esposa, da filha e tirou a vida dele. Todos os dias eu rezo por ele. Por mais que na minha cabeça eu pense, meu Deus, ele cometeu tudo isso, né? Mas eu rezo. Só que se a gente está rezando por uma pessoa e ela ou já está salva, já está no céu, ou já está condenada, gente, fica tranquilo, a oração ela é direcionada para outra pessoa que está precisando. Sobretudo, a gente pode colocar um nome, né? Eu quero rezar por esse amigo, quero rezar por isso, quero rezar por aquilo. Mas é Nossa Senhora, sobretudo para os consagrados, né? Mas se você não é consagrado ainda assim, saiba que Nossa Senhora ela vai direcionar, né? Quando a gente pede por uma pessoa, pode ser que aquela pessoa não esteja... Não que não esteja precisando, mas ela vai passar um tempo menor no purgatório, por exemplo. E uma outra vai passar mais. E quando a gente reza, essa graça chega para a pessoa, encurta, tira a pessoa do purgatório, né? o intermédio, né, da oração é a Nossa Senhora. Ou seja, é ela que intermedia tudo. Ou seja, ela pega essas orações, essas graças, e aí ela vai distribuindo para quem ela vê a necessidade maior. Né? Então, saibam que a melhor forma de rezar pelas almas do purgatório é sempre entregar para Nossa Senhora. E aí a pergunta é: e quem é consagrado à Virgem Maria? Eu posso dizer que quem é consagrado também pode ir para o inferno. Por quê? Não adianta nada ser consagrado e não viver a sua consagração. Não adianta. Entendam uma coisa: se você não for santo, irmão, você não vai para o céu. E se você, pelo menos, não tiver pecado mortal, você vai para o purgatório. Aí teve uma pergunta também, Juninho, já até adiantando, Gui, e se eu morrer em pecado mortal, não ter tempo de me confessar, mas eu me arrepender verdadeiramente? Aí eu falei para a pessoa: purgatório, você vai para o purgatório. Se você realmente se arrependeu e não deu tempo de confessar, pelo menos no purgatório você está lá. Então, assim, você pode ser consagrado, você pode ser o que for dentro da igreja. Se você não é santo, você não vai para o céu. E se você vive uma vida que não tem pecado mortal, tudo, purgatório. Agora, a certeza e depois vai clara. para o céu. Se você vai para o purgatório, é certeza que você vai para o céu. Agora a diferença é que quanto tempo você vai precisar passar no purgatório? Essa é a questão. Tem um ponto de que tem o tempo e tem a intensidade das penas. Tem almas que passam menos tempo no purgatório, mas sofrem mais intensamente. Tem almas que passam mais tempo no purgatório, mas sofrem menos intensamente. Tem todo esse detalhe. Vai de acordo com os pecados. Né? E aí o Gui falou da questão das pessoas que morrem, né? Que antes de morrer, no último instante ali ela se converte. O que é isso? Né? A nossa alma, né, num instante vale até o último ato de vontade. Então, assim, nesse instante, no próximo milésimo segundo, se me der um trem no coração aqui agora, né? E no milésimo segundo antes de eu realmente, a minha alma separar do meu corpo, eu arrepender profundamente, e aí é interessante que não pode ser só um temor servil. A gente falou de temor mundano, servil e filial na live de inferno, né? Porque o servil, ele tem medo do inferno, né? O temor filial, ele tem medo de ofender a Deus. Então, se você reconhece ali
que você ofendeu a Deus, que você está totalmente, né, querendo a Ele, né, o amor dele, aí sim. Então, até o último ato de vontade vale. Só que a gente já começou a live falando disso, né? Não vamos esperar o último ato, né? Não vamos esperar Sim. morrer para achar que dá certo. Né? Ô, Ju, aí então agora eu te faço a pergunta. Qual é a pena principal do purgatório? Aí é que vem, né? Gente, quando nós chegamos, né, nessa graça, né? Se nós chegarmos na graça do purgatório, tem uma coisa chamada desejo. Né? Pensa só, quem namora, quem é casado, eu gosto de dar esses exemplos porque ajuda. Né? Quando você está gostando de uma pessoa, e aí você quer ver a pessoa, ou você está casado, você já ficou um tempo, às vezes o esposo precisou ir trabalhar em algum lugar fora, a esposa está esperando, enfim. Você quer ver aquela pessoa. Você tem um desejo de ver aquela pessoa. Quanto maior é o desejo de ver a pessoa, mais você sofre. Então, qual que é a principal pena do purgatório? É a privação, é o adiantamento da visão beatífica do Senhor, da visão de Deus. Então, pensa só. Morreu, a alma separou do corpo, a própria alma, tá? Não é Deus. Deus é bondade. Tem um trecho do livro aqui, O Homem e a Eternidade, que vai dizer assim, não lembro se é de Santo Agostinho ou de Santo Tomás de Aquino. O céu não tem portas. Deus é bom e acolhe todos. Mas a alma, sabendo o estado dela, sabendo que Deus é plenitude de amor, ela não se volta para Deus. Ela se precipita ou no fogo do inferno ou no purgatório, né? No inferno com condenação eterna, no purgatório para adentrar no céu. Então essa pessoa chega nesse ponto. Mas pensa só, quando morreu, separou a alma do corpo, você tem completa ciência de tudo que foi na sua vida. Total ciência. Aí você chega e pensa assim, eu poderia ter amado mais. Eu poderia ter me sacrificado mais. Eu poderia ter buscado o Senhor. Eu poderia ter transformado. Eu poderia ter mudado meu temperamento. Eu poderia ter mudado sei lá o que mais. E aí você vê que não. Então você poderia ter visto a Deus. Separou a alma do corpo. Oh, bendito seja Deus. Estou em estado de graça. E for ver Deus. E não. Tem pecado venial. Tem inclinações. Tem realidades. Então essa é a principal. Né? O adiantamento da visão de Deus. Como a gente deseja tanto ver Deus, a gente sofre por causa disso. E ela é mais dolorosa, e é mais dolorosa sofrer a pena do que a gente sofre na Terra. Essa pena que, por mais que pareça nada a ver, E assim, sofre. é muito maior, né? Por isso que a gente está tentando aqui, né, incessantemente, da gente tentar viver o purgatório na Terra, porque a pena que a gente sofre lá é muito, muito, muito maior, né? E aí tem um exemplo que eu achei interessante, né? Do alcoólatra, né? Quando a gente vê essa questão dos defeitos que vão ficando, né? Uma pessoa que bebe muito, ela para de beber, ela pode se confessar, mas se ela não tomar cuidado, ela vai voltar a beber. Então é a questão do pecado mortal, né? Se nós sairmos do pecado mortal e acharmos que já está bom, a gente pode ir caindo de novo nisso. Né? Então a gente tem essa inclinação, a gente precisa ir modificando o nosso coração justamente para isso. E aí a gente já falou isso, né? Nada manchado entra no céu. Não dá. Sem a santidade. Hebreus 12, versículo 14, vem dizer: sem santidade ninguém pode ver a Deus. E Mateus 5, acho, versículo 8, se eu não me engano, depois alguém me corrige. Felizes os coração puro, porque esses verão a Deus, né? Então, a própria Bíblia já nos confirma isso. Respondendo rapidinho a pergunta da oração de Santa Gertrudes, tá, gente? Essa oração de Santa Gertrudes é uma oração que Jesus deu para ela, era uma santa mística, tá? E que falou para ela assim, ó, a cada vez que você rezar esta oração, você vai libertar 1000 almas do inferno, né? Mas isso foi para Santa Gertrudes, não quer dizer que você rezando, você vai libertar 1000 almas do inferno. Porque ó, olha a diferença entre eu, mero mortal, e uma santa, né? Onde Jesus apareceu para ela e falou, ó, cada vez que você rezar essa oração, você salva 1000. Jesus não apareceu para mim. Ou seja, então o que cabe a ela não pode contar, né? Com certeza. Sim, isso que eu ia falar. Você pode rezar, com certeza você vai salvar alguma alma, mas não na intensidade, na quantidade que ela conseguia salvar cada vez que ela fizesse essa oração. Tá? Então, sim, você pode rezar sim.
Mas aí, o que o Ju respondeu pra gente? Qual é a oração que mais hoje é recomendado pela igreja para salvar as almas? Missa. Eucaristia. Na missa você oferecer. É a mais recomendada, é a mais eficaz, né, Ju? Uhum. E aí, Beleza. mas nós podemos ofertar várias outras coisas, não vai dar tempo de comentar sobre elas, mas tem vários pontos que são ofertados como indulgência, né? É indulgência plenária, indulgência parcial, né? Deixa eu recordar qual o número que está aqui no catecismo, só para trazer o significado rapidinho, né? 1471. O que é indulgência? Tá aqui, ó. A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados, quanto à culpa. Então, pela indulgência, nós apagamos a pena temporal. A gente pode aplicar para nós mesmos ou para as almas dos fiéis defuntos. Então, essa oração vai gerar essas indulgências, vai apagar as penas temporais. As Um penas que... exemplo, Pode falar. um exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, dando formação para vocês, a gente já tem o direito de uma indulgência. Eu já até Parcial, combinei mas uma indulgência. a parcial, isso. Eu já combinei com o Ju aqui. Acabou a live, a gente vai fazer oração e oferecer pelas almas do purgatório. Essa, essa foi a nossa combinação hoje, né? Então, o que a gente está fazendo, ou seja, oração em família, o terço é uma indulgência parcial, né? Uhum. Ó, ato de esperança, ato de caridade, ato de contrição, que mais? Tudo isso vai gerando indulgências parciais, né? Durante o ano tem várias orações específicas. Aí temos também as indulgências plenárias, que aí são em alguns dias, né? Dia 31, se nós rezarmos o TD1, participarmos da Santa Missa. Acho que dá uma live aí só para falar de indulgências em outro momento específico, né? Tem a outra plenária também, quando o Papa dá a bênção Urbi et Orbi, né? É uma indulgência No plenária. dia, no dia 1 de novembro ou 2 de novembro é dia dos mortos. No dia 2, né? Dos fiéis defuntos, é o dia também de indulgência plenária. Então, tem toda essa dinâmica. Que a Várias, gente né? oferece Ensinar pelas as almas do pessoas, né? purgatório. Ensinar, anunciar a doutrina também gera indulgência, mas aí as parciais. Então, tem todo esse detalhe aí de indulgência. A gente tinha coisa... Ô, Ju, Tá antes de vendo? você continuar, rapidinho. Gente, daqui a pouco eu acho que vai acabar a live. A gente abre uma outra para a gente poder tentar finalizar um pouquinho mais rápido, tá, Ju? Já é 10h57 já. Então, mas vamos lá, vamos lá. Vai valer a pena, Ju. Oferece pelas almas do purgatório. Com certeza, com certeza. Aí tem as outras penas, vamos lá. Aí tem Aí, o fogo do purgatório, né? isso, aí quando aí é uma parte importantíssima mesmo de se falar, né? É, nós temos a pena principal, que é o adiantamento da visão de Deus, mas a gente tem a pena dos sentidos, né? Que são as penas dos sentidos. Aí entra o fogo, né? O fogo do purgatório. E aí, o que é a pena dos sentidos? São as aflições, né? As dores, a tristeza, a vergonha da consciência, né? Que nós sofremos até o fim do momento, do instante, né, que nós estivermos no purgatório. Instante, a gente fala de tempo aqui, pensa que não dá para entender o tempo especificamente, tá? Para quem faz engenharia elétrica aí, para quem é formado em engenharia, pensa no tempo discreto, né? Não pensa no tempo normal, né? O tempo discreto é um ponto, né? Pensa num gráfico assim, ó. Se você não entende nada de matemática, pensa num gráfico, né? Normalmente o gráfico é assim, ó, ele vai continuando, né? O tempo discreto, ele é um ponto assim, ó. Assim, ó. Ele não tem continuidade entre um e outro, é só um ponto. Então, é como se fosse um tempo discreto, né? É um instante no purgatório, para a gente pode valer 1000 anos, 100 anos. Então, essa pena, né, ela age não por virtude própria, né? O fogo, né? O fogo do purgatório, não por virtude própria, mas por instrumento da justiça divina. E olha que interessante. É uma dinâmica que tem o fogo. Os gregos falavam que não, mas tem o fogo. Mas que fogo que é esse, meu Deus do céu, pelo amor de Deus? O fogo, de uma forma ou de outra, não é o como a gente entende, né? Mas há o fogo para a purificação. E é interessante que o Garrigou Lagrange ele traz, né? São as vibrações moleculares
aptas a produzir uma sensação de calor. Tô gostando disso aí, porque tá bem na engenharia essa parte. Mas justamente queimas, Santa Catarina de Sena, né? O Felipe citou aqui em um momento o Tratado de Santa Catarina de Sena, justamente vai falar sobre isso. De Santa Catarina de Sena, não, desculpa, de Gênova. Ela viveu o purgatório na Terra de forma mais específica. Queimava, as irmãs botavam a mão nela, queimava a mão. Então essa é a pena secundária do purgatório. Sim, e para as pessoas entenderem, né? Esse fogo que não é material, não é o fogo que nós temos aqui no nosso mundo, porque é uma alma. Uma alma não pode ser queimada, né? Mas tem todo esse sentido espiritual que o Ju estava falando aí. E aí, Ju, só para dar um complemento também, deixa eu ver aqui. Santa Faustina, né? Ela visitou o purgatório, guiada pelo anjo da guarda dela. E aí ela dizia assim: encontrei-me em um lugar enevoado, cheio de fogo. Dentro deste, uma multidão de almas sofredoras. Essas almas rezavam com muito fervor, mas sem resultado para si mesmas. Apenas nós podemos ajudá-las. Então ela aqui já confirma de novo que ela não adianta a oração. E aí quando ela, não vou ler todo o texto aqui porque é muito grande. Aí quando ela sai do purgatório, Deus fala para ela, né? Minha misericórdia não deseja isso, mas a justiça o exige. Ou seja, ele não queria que ninguém sofresse no purgatório, mas a justiça exige que isso aconteça. Né? Então ela fala desse fogo quando ela vê. E citei Santa Catarina de Gênova, né? Ela tem um tratado específico sobre o purgatório, né? Acho que a gente vai cair aí nos próximos... Quanto tempo, Gui? Não sei, a gente começou, era umas 10h05, a gente tem uns 4 minutos ainda. Maravilha. Pode falar. A gente tem um trechinho aqui de alguns trechos, né? São 29 capítulos que Santa Catarina de Gênova escreveu sobre o purgatório, né? Legal essa pergunta do Belo Tinadir. O Gui vai falar sobre ela já, tá? O Gui vai comentar sobre ela. Então, ó, eu vou trazer... Tem 29 capítulos resumidos nesse livro, né, do Garrigou Lagrange, O Homem e a Eternidade. Eu vou trazer aqui 3, só para destacar, né? As almas do purgatório não podem ter outra escolha se não permanecerem onde estão. Assim Deus justamente ordenou. Elas não podem nem cometer pecado, nem ter méritos se abstendo dele. A questão do inferno, né? O inferno e o purgatório manifestam a admirável sabedoria de Deus. No próprio instante que a alma se separa do corpo, vai ao lugar que é apropriado e designado. No que concerne a Deus, eu vejo que aí a parte do céu que eu falei, né? Não tem portas, né? A alma escolhe de uma forma ou de outra, né? A alma já entende o que ela quer, ela acolhe essa liberdade. Né? Um outro trecho. A maior pena da alma é ter pecado contra a divina bondade e ter ainda nelas essa ferrugem que é como o resto do pecado. Né? Eu não falei, mas justamente nessa purificação é por causa da relíquia, do relic peccati, né? Que é os restículos do pecado que vão se acumulando na nossa vida. Né? E um trecho que eu gosto bastante. Assim iluminadas sobre a necessidade da reparação, gostariam de dizer aos mortais: ó miseráveis criaturas, por que sois tão cegadas pelas coisas passageiras, que não fazeis nenhuma provisão para a grande necessidade que cairá sobre vós? Vós dizeis: eu me confessarei, ganharei uma indulgência plenária e serei salvo. Recordai-vos que a inteira confissão e a perfeita contrição exigidas para ganhar a indulgência plenária não se alcançam tão facilmente. Não é tão fácil alcançar. O que eu falei da questão, uma contrição perfeita, sobretudo nessa época que nós estamos vivendo, sem os sacramentos muitas vezes, né? É difícil, mas pode alcançar, mas nós precisamos rezar muito para chegar nessa graça. Sim. E, gente, se cair, entra de novo, tá? A gente vai entrar de novo. E respondendo a pergunta, né? As almas do purgatório podem interceder pela gente? Sim, mas quando elas estiverem no céu. São João Macias é um outro santo que ele tinha muita devoção pelas almas do purgatório. E ele rezava muito rosário, né? O rosário, o terço pelas almas do purgatório.
ele conseguiu libertar do purgatório 1,4 milhões de almas. E isso foi revelado para ele, tá? Deus revelou para ele, ó, com as suas orações, você salvou, você tirou do purgatório, né? 1,4 milhões. E aí, essas pessoas, quando chegaram ao céu, imagina, 1,4 milhões intercedendo por ele. Porque como retribuição, essas pessoas passaram a rezar por ele. E aí ele conseguiu muitas graças na vida dele mesmo. Vai cair já que a gente volta.